Olá, estamos de volta. Boa tarde para todo mundo que está aí assistindo a live com a Jade Vacari, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, né, que está aí dando seu depoimento, demonstrando seu lugar de fala. Muito enriquecedor, a gente está aprendendo muito, né, com a Jade. Obrigado pela presença, Amanda, João Batista, Inaldo, Inaldo me orientando de mestrado. Vamos esperar a Jade voltar. Acho que ela foi tomar um café mesmo. Eu fui tomar, gente. E fui botar um colírio nos olhos, porque essa luz aqui da produção, só Jesus na causa. Amanda, saudade de você. Faz tempo que eu não vejo você, viu? Vanessa, Riambal. Ah, Vanessa, tô louco pra correr lá no Cabo Branco, a gente tomar banho lá no Bessa. Tô sabendo das novidades do Bessa, mas a senhora não me conta, mas eu já tô sabendo, viu? Tô já dizendo aqui na live. Sei de tudo, meu filho. Cheio de espião eu tenho, você sabe, né? Vamos lá, cadê a Jade? Vamos voltar. Live da Maureen. Obrigado, Maureen. Amiga também de live. As lives da Maureen bombam. Maravilha. France, Joab. Menino, vai ter open house. Eu tô passado. Vou tomar todas no open house da Vanessa. O Moza entrou, ó, gente. O Moza tá assistindo a gente. Vamos lá, cadê a Jade? Gente, está sendo muito boa essa experiência com as lives, né? A gente vê gente querida, a gente discute temas maravilhosos. Luciana tá aí. Que bom, Lu, saudade de você, amiga. Faz tempo que a gente não se vê, que a gente tá boas risadas, né? Sara. Ah, Sara, eu tô doido pra ir em Moçambique. Aí dá um abraço em você. Senti um pouco a terra da minha tataravó. Vamos lá, cadê a Jade? Moçambique aí já tá tarde. É, Vanessa, tá vendo, Lu? Tu tá aí, ó. Ela deve estar rindo horrores. E você agora com essa história de open house, viu? Vai ser ótimo o open house. Sayonara. Sayonara tá com a cara ótima, né, minha gente? Ela casou, tá com a pele limpa. Né, meu amor, Sayonara? Cada foto do casamento. Obrigado, querida. Parabéns pra você também. Você é uma professora maravilhosa. Chegou a nossa estrela da tarde. Vamos lá, já. Oi. Vamos lá, né? A gente vai seguir agora você falando um pouco da personagem trans na literatura brasileira, não é? E como é que você faz a leitura, né, dessas personagens que estão aí representadas. Né? E depois a gente parte para falar um pouco da produção que vocês vão lançar na próxima semana, né? Que tem um conto seu. Ok. Primeiramente, eu gostaria de ler um trecho do pós-fácil do livro Bicha Travesti. Hum. O livro é escrito pela Luna Souto Ferreira, é uma mulher trans negra, estudante de letras da USP, e é uma mulher assim que, enfim, é arte em forma de gente, assim, um negócio que eu nunca, eu fico impressionada. E assim, esse pós-fácil, aliás, foi escrito pela Rosana, que é uma mulher trans, que é poeta também. Ela não tem ainda livros publicados, mas tem essa participação, não é? Assim, a Rosana também é outra mulher que eu admiro muito, uma amiga querida, assim, um ser humano extraordinário. E que eu quero muito que um dia esteja na pós de letras também. Ela está assim, no quarto período agora, mas enfim.
E esse trecho, e esse pós-fácil, eu achei muito forte as palavras dele. Eu vou ler. Cortes profundos e feridas que lutam a serem cicatrizadas. A bicha travesti foi encontrada perdida novamente nas encruzilhadas. Não, esta é a palavra ecoada no barulho de cada porta fechada. No momento em que a bicha é silenciada, de sua casa chutada, nas ruas apedrejada, e no mundo à procura do nada. Porta fechada no meio da encruzilhada, a brecha surgiu, a bicha seguiu. Esta porta se abriu, de migalha sempre viveu. O pão que o diabo amassou comeu. Passou a se estudar, neste processo a sua mente trabalhar. Sua feminilidade, vedada e censurada, começou a explanar. Na contramão das estatísticas, espaços a ocupar. Uma das poucas. Não queremos migalhas, nem brechas. Deixem as portas abertas, senão arrombaremos, até nos tornarmos libertas. Libertas em caixa alta. Mestras, putas, pós-doutoras e poetas. Maravilha. Mergulhada na lírica, Luna, Souto Ferreira, a senhora bicha travesti, de Cortes, traz em sua obra vivências e experiências orais, sons e pluralidades presentes no corpo preto e travesti, explorando sua resistência no país que mais mata travestis transexuais no mundo, trazendo à tona o espaço que foi nascida, criada e transviada, a periferia. E assim, primeiramente, assim, parece que a Rosana conseguiu resumir a Muito história bom texto. resumir a história de todas nós, e até nesse momento que ela sai do poema, o jeito que ela construiu o texto, tipo, bicha travesti de Cortes traz em sua obra vivências, experiências orais, sons e pluralidades, explorando sua resistência com R entre parênteses, e assim, no país que mais mata, e a criatura criada e transviada. Então, assim, esse texto, até a forma como ele soa, é tudo muito forte. E eu espero muito que esse livro que está no site da editora Urtal e na Travessa também, ele seja muito vendido, porque assim, as palavras são muito fortes. Os poemas da Luna, aquilo que quem interessado em seguir no Instagram, Luna de Cortes, procure o Instagram dela, é muito forte também. A, a poesia dela é muito intensa, e como que coincide uma coisa com a outra. Uma travesti periférica, negra, que fez o pós-fácil, outra que escreveu o livro, e como que as histórias dialogam, e como que isso tudo é tão nosso, e muitas vezes não é uma apropriação de coisas relacionadas a coisas boas. Essa luta é nossa, mas o motivo que a gente está lutando é por dignidade, é por ser considerada gente. Então isso é muito ver o quanto a sociedade ainda precisa mudar, ainda precisa nos enxergar, é justamente essa luta diária. Mas, enfim, a gente é forte e está seguindo em frente assim mesmo que as coisas não sejam fáceis para Eu nós. achei interessantíssimo como ela faz o jogo metafórico com encruzilhada, porta e liberdade. Encruzilhada é um Isso. lugar de mistério, né, onde as coisas se cruzam, né, onde as coisas se É, encontram. Né? Ela pega essa metáfora da encruzilhada e vai jogar com a questão do gênero, né? E pega a questão da transformação, porque a encruzilhada é o lugar da transformação. Né? E abrir uma porta na encruzilhada é uma metáfora muito forte, e quando a gente atrela essa metáfora territorial à questão do corpo trans, né, do corpo travestido, do corpo transformado,
tem muita coisa para explorar. Eu mesmo vou adquirir esse livro porque eu quero ver como é que ela trabalha com essas metáforas. Ela trabalha com metáforas fortes, cortantes, porque a ideia de corte também já está, não é, Jade? Na encruzilhada. A encruzilhada é um corte, não é? E você Sim, chega no meio da encruzilhada, aí você olha para várias direções, não é? Diz muito sobre a questão do espaço da diversidade da encruzilhada, não é? Lá nas religiões de matriz africana, né, tanto os Exus quanto as pombagiras, eles dominam as encruzilhadas, que é o lugar da transformação, o lugar dos vários encontros, o lugar dos vários caminhos, o lugar das várias decisões, né? E a encruzilhada, ela entra, não é, dentro dessa metáfora. Eu achei muito interessante como ela faz isso, né? Achei muito interessante. Então eu vou. maravilha. E você sabe que eu adoro poesia, né? Adoro poesia. Sei. Eu consigo ver muitas coisas, né? Com poucas palavras, né? E eu gostei desse jogo, encruzilhada, porta, liberdade, né? É como se fosse um mapa para o entendimento, né? Do corpo trans, da transformação, do travestimento. Eu gostei demais. Que é uma coisa que tem um escritor na nossa literatura já trabalha muito, né? O Guimarães Rosa, né? Ele trabalhou muito bem essa questão do travestimento, né? Com a questão da personagem de Adorim, né? Que é uma mulher que se vestiu de homem por uma causa, né? E o travestimento ele tem essa história, né? Há homens que são travestis, eles criam essa personagem para viver esse outro lado deles, né? Esse outro lado da rua, esse outro lado do corpo, né? O travesti e o trans não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, porque o travesti ele tem uma finalidade social e o trans ele também tem outra totalmente discrepante, né? Que é a questão o trans é a questão da sexualidade. Nem sempre o travestimento ele está atrelado a um posicionamento de sexualidade. Se eu tiver errado, você me corrija. Isso é a forma com a qual eu vejo, entende? Então, o que Desculpa. acontece? No Brasil, no Brasil existe, no Brasil e na América Latina existe a identidade travesti, só que em outros lugares não existe. Existe apenas trans, apenas se entende apenas mulheres trans. Na Europa não existe conceito de travesti. Uhum. E assim, só que é um termo que foi ressignificado, porque a princípio o entendimento era que era uma pessoa que se montava. Só Sim. que o movimento de mulheres trans, que na época era movimento gay, mas porque, enfim, não é que elas se vissem enquanto gays, mas é que o movimento, majoritariamente, quem estava à frente para a sociedade, todo mundo era gay, então, assim, o primeiro nome que o movimento teve foi o movimento gay. Mas as mulheres trans sempre estiveram lá. Stonewall, teve a marcha, teve, enfim, mulheres trans que estiveram ali à frente, no Brasil também, desde o início do Maravilha, movimento. maravilha você colocar isso, Thiago, maravilha. Pois é. Porque São, E é são conceitos muito, é muito que a gente, necessário enfatizar é, isso. são Então, conceitos que a gente vai o que precisar aconteceu, o esclarecer. que aconteceu foi que ao longo do tempo, muitas mulheres trans se apropriaram desse nome travesti, ressignificando, dizendo que travesti é uma identidade feminina, sim, é uma identidade de gênero. Sim. Então, se apropriando que são mulheres e são travestis. E outras passaram a se dizer transexuais. E ressignificando também, porque o primeiro entendimento era de que transexual era quem fazia cirurgia de redesignação sexual, quem Sim, teria feito. sim. Depois virou isso dos anos 90 para 2000, assim foi, o entendimento foi mudando. O que acontece? O movimento foi definindo isso nos seus encontros, a ANTRA, Associação Nacional de Travestis Transsexuais, passou a definir como o movimento ia se posicionar diante de novas nomenclaturas acadêmicas, tudo mais, discutindo certas coisas. Então, por exemplo, a ANTRA não aceitou o nome transgênero como um nome que abarcasse todas, mas sim travesti, transexual e homens trans, por achar que são termos que correspondem à identidade de gênero e o transgênero já traria outras discussões que seriam de outros grupos, a questão da não binariedade e tudo mais. Então, essa organização de vários movimentos em cada estado que se organizam nesse movimento nacional é quem passou a definir e que definiu essa questão de que travesti, sim, identidade feminina, transexual, identidade feminina, e
sendo que cada uma assume sua identidade política, enfim, sendo todas mulheres. Então, a questão do Tá, uma autora brasileira, você tá, que infelizmente não está mais nesse plano, nasceu na década de 30. E o que, que acontece? você pode repetir, Jade, porque deu uma cortadinha. Pode mostrar de novo o livro? Georgette. Ok. Gente, quem quiser, eu posso compartilhar o PDF. Essa e todas as Maravilha. obras da Cassandra são obras esgotadas, não tem nos sebos, ou não tem nas livrarias, só em alguns sebos. Ok. Se Maravilha. encontra na Amazon, na Amazon, na estante virtual, tem alguns sebos que têm algumas obras, mas enfim. Cassandra foi a escritora mais vendida dos anos 1970, superando a venda na época de Clarice Lispector, Érico Veríssimo, Jorge Amado, e é muito forte, tudo aqui para a literatura brasileira. E a maioria das pessoas nem a conhece, justamente por essa questão da marginalização, por ela tratar desses temas relacionados a amor, diversas formas de amor. Inclusive, ela se sentia muito mal com a ideia de que as pessoas tinham que a obra dela era pornográfica, porque falar de amor entre mulheres é pornográfico. A primeira obra dela, que chama Volúpia do Pecado, é de 1948. É muito forte. Eu estou lendo nesse momento, inclusive, e eu fico assim, muito mexida com aquilo, que como que os problemas que as mulheres enfrentavam naquela época, como as questões assim de não entendimento, tudo mais, a família, aquela coisa toda, que as pessoas nos anos 1940 enfrentavam, estão enfrentando ainda hoje. Gente, eu fico me perguntando, a sociedade parece que parou no tempo para certas coisas, mas enfim. Georgette conta a história desde o início da transição, desde a infância, no caso, começa como Bob, a história, começa a contar a história de Bob até o momento que se torna Georgette. É muito, é muito intensa. Como a Cassandra escreve a história. Inclusive, recentemente eu vi uns comentários no Facebook, mas na verdade eu já imaginava. E esse comentário foi de uma mulher trans do documentário Divinas Divas, que ela disse ter conhecido a verdadeira Georgette que inspirou essa história. E assim, eu fiquei assim mexida. Eu pensando, a Cassandra Rios não diz isso no livro, mas eu tinha certeza que essa é uma história real, porque o jeito que ela conta é muito real. Então, a narrativa é muito convincente. Aí, o que é que acontece? Toda a trajetória, para que a pessoa compreenda o que de fato é uma transição de gênero, é preciso ter empatia pela pessoa, é preciso ter respeito pelo ser humano antes de tudo. O que acontece? E esse livro, eu creio que é capaz de abrir esse entendimento. Aí vai sobre a questão da travestilidade. Nessa época, não existia essa discussão de ah, é uma trans e tudo mais. Mas por quê? Entendia-se que se a pessoa tava vamos dizer assim, travestida, que esse era o entendimento, que era um homem vestido de mulher, e esse é o entendimento que muita gente já tem, mas o que é que acontece? O nome que aparece aqui é travesti, na verdade aparece mais homossexual pederasta. Pederasta é um termo pejorativo bem lá Bem, antes. que vem lá de muito tempo, e É. homossexual, mas não é porque a Cassandra está dizendo que a Georgette era homossexual. Que isso fica muito claro, muito evidente. Vou dizer claro que é uma coisa que o movimento negro não gosta. É uma coisa que fica muito evidente na narrativa. Que ela era, assim, uma mulher trans, eu não tenho dúvida disso. Só que o que acontece? O não entendimento das pessoas e o preconceito da sociedade é mostrado no livro. Então, a Cassandra quis mesmo
foi intencional essa questão de preservar os termos pejorativos e tudo mais, que as pessoas entendessem. Ao mesmo tempo, ela mostra que as obras dela são sobre amores. Pessoas que amam, pessoas que são capazes de amar. O que acontece? Numa das entrevistas dela, inclusive já no fim da vida, a Cassandra faleceu em decorrência de um câncer. E uma das últimas entrevistas dela, ela diz que minhas obras não são pornográficas. Eu falo sobre amor, o sexo que possa acontecer é só em decorrência desses amores, desses sujeitos que são capazes de amar. E assim, infelizmente tem essa questão da obra dela não ser mais editada hoje em dia. Na verdade, já, há vários anos já. Os últimos livros dela são de... Tem uma autobiografia já no fim da vida, enfim. Isso lá nos anos 2000. Mas o que acontece? Existe uma... Como os livros foram censurados, mais de 30 livros dela na época da ditadura militar no Brasil foram censurados. Então, era como ter uma obra pornográfica em casa. Então, as Isso. pessoas arrancavam as páginas. É como que a cópia que eu tenho aqui de Volúpia do Pecado, o exemplar que eu tenho, tem a capa arrancada. Então, o que é que acontece? Era um negócio tão proibido que as pessoas escondiam mesmo debaixo dos colchão lá para ler escondida, arrancavam mesmo a capa, até porque assim, esses aqui não, os que eu tenho não, mas tem algumas outras capas, inclusive a outra capa do Georgette é tipo a Georgette com homens ao redor dela. Então assim, são capas muito sugestivas É. e que não eram uma coisa assim comumente aceita. E o que é que acontece? No site lá do G1, quem quiser ver, tem um dos... Facilmente aparece, só procurar Cassandra Rio Censura. Tem uma cópia do laudo, não sei se chama laudo, mas enfim, o BO lá do DOPS, que de uma das vezes que a Cassandra foi interrogada, dizendo que a obra dela, A Madrasta, uma das obras dela, uma obra imoral que fala do relacionamento de duas mulheres, e nesse sentido, assim, que perverte a sociedade brasileira, isso seria contra a moral e bons costumes, como que... Só que ela fez história porque ela foi uma das primeiras mulheres no Brasil a viver da escrita dela. Ela tinha uma livraria própria, ela comprou propriedades. Infelizmente, ela acabou falida, assim, ela só não... Assim, ela, no fim da vida, trabalhava com matérias para jornais, assim, para jornais e revistas, mas ela tinha perdido a fortuna, aquilo que ela conquistou, até por causa dessas censuras todas. Ela teve que fechar a livraria que ela tinha, onde ela comercializava o livro dela. Então, ela foi muito perseguida. E, assim, a história dela, a obra dela precisa ser conhecida. Por isso que eu acho importante que as pessoas conheçam, que as pessoas tenham esse olhar humanizado como ela tinha para esses temas, como ela resolveu contar essa história real da Georgette nessa história. As pessoas precisam conhecer isso para que a literatura, eu acredito, é uma forma de mudar o mundo também. As pessoas que leem, Claro. infelizmente, meus problemas com alguns professores, inclusive, que eu tive, não mostram que o conhecimento faz uma pessoa melhor, mas que ajuda muito, ajuda, porque também tem uma questão de caráter, enfim, outros fatores, mas Claro, claro. o conhecimento é uma forma de levar coisas boas, que a literatura é uma forma de levar coisas boas, Então, eu super indico. E outra obra que eu indico dela, eu tenho outras obras, só que falam sobre outros temas, e que no caso não vou comentar agora, mas as duas obras dela que falam sobre trans, Georgette e Uma Mulher Diferente. Enfim, o que acontece? Uma mulher diferente, qual o mote da história? Uma mulher belíssima, como a narrativa diz,
um corpo de uma mulher belíssima é encontrado, e só que depois descobrem que é uma mulher diferente. E o que seria essa, enfim, como seria essa mulher diferente? Seria uma mulher trans. E que as pessoas não sabiam, e eis o mote da história toda é esse, porque como tudo muda quando, quando nesse caso aí as pessoas descobrem que ela é trans. Então, não duvido que esse assassinato também tenha sido uma história real. Com Até porque tantas foram assassinadas em diversas circunstâncias. Enfim. E o livro trata da investigação da história até chegar, vai contando, vamos dizer assim, de trás para frente a história. Não estou dando spoiler, porque isso, enfim, é o início de tudo. porque, pô, as pessoas têm que ler, né? É. Mas, enfim, não é um spoiler, é a sinopse. Isso. É de como que as coisas acontecem a partir desse. Como que as coisas se explicam a partir dessa morte, desse corpo, desse ser que é visto, dessa mulher que é vista como um negócio objeto, como ela não tinha essa. Como muitas vezes as mulheres trans não têm esse lugar de ser humano reconhecido. Essa vida não é a vida que as pessoas acham que mereça, não é que mereça aquele lugar a pessoa que faz parte da minha vida, a pessoa que é minha amiga, a pessoa que, enfim, normal. E a luta toda do movimento trans é por ser vista feito gente e que essas histórias não se repitam. Então, o que é que muda quando você sabe o órgão sexual que uma pessoa tem? Gente, pelo amor de Deus, isso é uma questão da pessoa. Sim. E que forma isso pode influenciar na sua vida? De por que essa pessoa não merece ser feliz, não merece ser amada, não merece a vida como as demais pessoas. Enfim, fica questionamento. E então, quanto a Cassandra, era isso. Eu vou acender a luz, tá ficando um pouco escuro. Agora, ó, Então, Princesa é a Princesa é a obra da, inclusive tem vários problemas essa edição. O que acontece? É a obra da Fernanda Farias, que era a Princesa, como ela era conhecida. É uma trans que foi morar na Itália e ela conta no livro toda a história. A partir do momento que ela está presa e ela escreve a história dela. E quem publicou a história dela, quem editou e publicou foi o Maurizio Ianelli, que era um líder da Brigate Rosse, Brigadas Vermelhas, que é um grupo revolucionário que queria, enfim, fazer revoluções na política da Itália, só que assim, ele foi preso acusado de terrorismo, e porque era um grupo, enfim, uma força armada revolucionária, resumindo. E o que acontece? A Fernanda, em seu diálogo com o Maurício, foi. E ele editou a obra também, é tanto que diz: A Princesa, depoimentos de um travesti brasileiro a um líder das Brigadas Vermelhas. A tradução é essa, só que não é assim. Tem um site na internet que chama princesa20.it, que a pessoa pode ver os manuscritos reais da Fernanda, que assim, ela escreveu numa mistura de italiano com dialeto sardo, que era o dialeto do namorado que ela tinha na prisão, com algumas coisas misturadas com português também. Então, assim, o texto é bem. E assim, não tá muito. O texto dela original é bem menos coisas do que tá aqui no livro. Porque esse livro foi. Enfim, foi a mistura do manuscrito dela com outras conversas, enfim, com outras que contam toda a narrativa da vida dela, desde a infância também.
é muito forte. Sinceramente, eu não sei, mexe tanto comigo que esse eu não sei nem se eu conseguiria ler de novo, porque tem uns trechos assim, que eu fico, São fortes. sei lá, é muito forte mesmo. Eu teria que ter tem que ter muita força, assim, porque esse relato de vida dela não é fácil, porque assim, é uma época que era como eu diria, por exemplo, a questão do silicone industrial era muito mais exigida, esse corpo siliconizado para você conseguir trabalhar na prostituição e conseguir sobreviver, já que não existe, já que, enfim, até hoje é difícil, mas naquele tempo mais difícil ainda, uma travesti na década de 1980. Então, o que é que acontece? Ela conta tudo isso nessa história. E algumas coisas que ela passou, inclusive o motivo da prisão dela, não são coisas assim fáceis de digerir. E como que a sociedade usa dois pesos e duas medidas. O que acontece? A gente se questiona muitas vezes se uma pessoa, muitas vezes branca, cis, ela era negra, detalhe, naquela mesma condição, ia ter o mesmo tratamento que ela teve em vários momentos da vida dela. Então, o maior questionamento do livro é como essa história, mais uma vez, como essa história é tão real e se repete. Essa história da Fernanda, mas é a história de muitas. E, infelizmente, como não é um livro, pela natureza do livro, enfim, não é uma história muito feliz, mas. E eu posso dizer, porque nesse caso é uma coisa autobiográfica mesmo. Mas, enfim, é uma obra importante que muita gente não conhece. Foi editada em 1995, também é coisa de sebo, não existe mais outras edições. Foi traduzida para vários idiomas, inclusive o grego, vários idiomas. E, enfim, é uma obra muito importante que faz parte dessa literatura de mulheres trans. Enfim, que não é uma obra brasileira, porque ela foi escrita na Itália, mas tem essa edição brasileira também, da Nova Fronteira. A outra obra que eu gostaria de falar que eu amo, essa sim, inclusive, essa sim eu tenho que trabalhar em algum momento, a gente tem que rever e rever e ver. Mas também não que não seja forte, mas é que essa ela tem um caráter mais infanto não, mais juvenil, que é Milhas de Distância. É Miles, em inglês, Miles Away from You, que é assim, é uma obra fantástica, escrita pela A.B. Rutledge, que é uma mulher trans estadunidense, branca, detalhe, mas a personagem dela na história é negra. E é uma obra que mexeu muito comigo. Foi um presente de um grande amigo esse livro. E qual o mote da história? Também não é spoiler, mas enfim. A Vivian tem um namorado, o Miles, e eles vão morar juntos. Só que ela, devido a uma questão que acontece, fica em coma. Então, nesse momento, todos os direitos do namorado são tirados pela família, que não reconhece a união deles. Enfim, e o livro acontece inúmeras coisas mais, assim, vale muito a pena ler. E é também uma história muito tocante. Inclusive tem um comentário na capa de outra mulher trans, que também tem escrito estadunidense também, que diz assim, uma história fantástica sobre amor e autodescoberta. Então, resumindo, é isso. Essa autora eu ainda não li, mas ela também fala de... Tem uma obra que eu tenho que muito ler, que chama Apenas uma Garota. E, enfim, mexeu muito comigo, vale muito a pena. Maravilha. E eu também trago outra que eu trago é Se Eu Fosse Pura, da minha diva, amiga e referencial para minha vida, a Mara Moira, que é
O que falar dessa mulher que é difícil não me abestalhar, mas enfim, ela é muito, muito importante na minha vida. E ela tem três obras publicadas, fora participações e as publicações acadêmicas, né, assim, tem os livros acadêmicos também, que ela tem participação. Mas tem um trecho de Vidas Trans, que é juntamente com o João Nery, o Tasso Brant, enfim, são 4 autores trans. E também a, tem outra obra também que ela participou, que é a obra de várias pessoas LGBTs+. Então, mas assim, a obra exclusivamente dela, que foi o marco, foi Se Eu Fosse Puta na época, só que foi editada, essa versão que eu tenho. Essa versão que a Amara me enviou é de 2018, que é a segunda edição, e teve essa alteração para ficar mais, enfim, questão de editora mesmo, para ficar menos agressivo para as pessoas ali na prateleira, que a outra palavra é muito agressiva, então vamos deixar pura. Aí foi purificado o livro, digamos assim. E ela conta Maquiado. a história dela. É, é. Porque por mais que tenha um Tzinho atrás desse R, discretamente, mas foi alterado na ficha bibliográfica mesmo. Então, foi de fato maquiado. O que acontece? Ela conta a história, a experiência dela na época que ela se prostituiu em Campinas. E é um relato bem forte também, porque, assim, ela procura fazer uma leitura, trazer um jeito gostoso de contar a história, assim, às vezes brincando com algumas questões que não são brincadeiras, assim, também gosto disso, é o jogo de palavras que ela usa. Então, só um trecho que eu acho que logo do início dessa edição que me chamou muita atenção. E se eu fosse puta, e se eu não fosse, sendo ou não sendo, dá no mesmo, pois a palavra puta é o problema, ela e somente ela. Então, como que esse lugar de prostituição, da mulher trans, é tão problemático, como que as pessoas, às vezes a mesma pessoa que fecha a porta da sua empresa de dia, vai procurar à noite aquela travesti, então ela traz muito, ela ironiza muito essas coisas, mas para mostrar a realidade. E é uma obra muito importante. Eu digo que é um divisor de águas na literatura brasileira, até porque a vendagem que está tendo é muito boa, assim, foi muito. Enfim, uma grande livraria, uma grande livraria que está vendendo, assim, já, não sei questão de número, mas eu sei que a venda foi muito grande já. Então, vale muito a pena, gente. Muito, muito forte e, enfim, é um relato de vida mesmo que faz a pessoa se sensibilizar com a causa. E, gente, chegando agora na, na coletânea que eu fiz parte, Maravilha. Escrituras Negras. Ficou Ai, gente, linda estou essa muito capa. feliz. Ficou linda esse Tá trabalho. perfeita. E também o acabamento com o rosto das poetas, das escritoras. Enfim, é todo um trabalho que ficou muito minucioso, organizado pela Giovânia Pinheiro, que é uma poeta como eu, formada em Filosofia e Letras, professora do Estado. E assim, gente, está sendo muito. E esse é o primeiro texto que eu tenho publicado. Maravilha. E foi muito bom mesmo. Mas não vai Poder dar fazer spoiler, parte não, disso. né? O título do conto é A Princesa Negra e o Mandarim. Vai falar um Isso, pouco dele? isso, isso. Vai falar um pouco do que inspirou você a escrever esse conto? Do que inspirou, assim. Mas dar o spoiler, não. Vão ter que ver o lançamento Eu, do livro e comprar. é, lançamento de. A live de pré-lançamento dia 3 de julho, 19 Maravilha. horas. Isso. Enfim, eu vou estar participando, mas quem quiser seguir a organizadora, Giovânia Pinheiro também.
Então, o que me inspirou a escrever o conto foi o mundo das novelas. Eu sempre fui muito noveleira, Brasileira também porque eu noveleira, né? vivia muito em casa. Isso, isso. A gente que é brasileira noveleira. Eu vivia muito em casa, então eu acompanhava muito novela. Hoje em dia, geralmente, tipo, vi uma recentemente, mas as questão de menos tempo mesmo, assim como as novelas, diferente de algumas séries asiáticas que eu vejo, por exemplo, tem uma exceção muito longa, às vezes fica difícil de ver, mas o que acontece? Algumas novelas que eu vi, como a Chica da Silva, que inspirou para escrever esse conto, A Princesa Negra, Sim. ela foi marcante na minha vida. Então, foi a referência que eu tive, a maior referência, para falar a verdade. Aí misturou uma coisa com a outra. Eu misturei a novela, o contexto da novela, com a Ásia, coloquei o. Aí veio a inspiração da Ásia na história, Mas é com a literatura maravilhoso. fantástica, É maravilhoso. Prende a com gente, a né? A literatura. gente, a gente só para quando o conto termina. Ai, ótimo. A outra inspiração, além tipo do conteúdo da Ásia que eu vejo e da, e da novela, foi a autora Anne Rice, de Entrevista com o Vampiro, que, para mim, até meu coraçãozinho fica dividido entre ela e a Cassandra. Que bom que a Anne tá viva, produzindo Claro. mais coisas, assim, e maravilhosa. Enfim, a obra da Anne Rice, assim, eu pirei, assim, eu piro quando vejo, tem umas coisas que, tem umas obras dela, assim, que eu fiquei meio, às vezes até meio difícil ler, porque, enfim, ela mistura tanto vampiros, bruxas, mas sempre num contexto de amor, e assim, e como eu digo, eu sou muito romântica, abestalhadamente romântica, aí o que acontece? Mexe muito Todos nós comigo, que a somos. nem, não, não, aí o que acontece? A Anne não fala as coisas assim, o vampiro é um diabo ruim que chegou para matar as pessoas, não. Ela cria o vampiro do jeito que você se apaixona pelo vampiro. Aí isso mexeu comigo também, me inspirou e me inspira sempre. É tanto que outros textos que eu comecei a escrever Ela também cria tem o essa vampiro de um pegada. jeito que você dá o pescoço para ele morder, né? É, é isso mesmo. Você quer ser transformada por esse vampiro aqui, não dá para resistir, não, viu? É isso mesmo. É isso aí. Bom, Jade, E é isso. estou muito feliz de ter É, as conversado com. inspirações. Estou muito feliz de ter conversado com você, né? De descobrir um pouco mais sobre você, sobre suas leituras, sobre sua percepção, né? Em relação à escrita de autoria trans, dessa sua visão filosófica e crítica, né? Das análises literárias que você já faz, com muita atenção, muita peculiaridade. Eu acho que a formação em letras ela te deu todo esse suporte. Eu acredito que seu TCC, que eu acho que vai ser o nosso próximo encontro, né? Vai ser no seu TCC. A gente vai é, aprender muito com o que você está escrevendo e você está fazendo. Quero muito que você entre no programa. Espero que tudo dê certo e as energias corroborem para isso. Gostei muito de ler teu conto. Eu vi que é uma escrita bem aprimorada. Escrever conto não é uma tarefa fácil, até porque você traz muita subjetividade ao conto e trata as questões sociais com muita sutileza. Né? A Mara é uma personagem muito bem trabalhada. Né? Até o próprio nome que você escolhe, né? Ela entra sorrateiramente, ela é uma personagem que é aquela personagem esférica, né? Que ela vai tomando conta do conto todinho. Você trabalhou muito bem isso, muito bem, né? Isso mostra que você é fruto das suas leituras, né? E só escreve bem quem lê. Isso é um fato, né? E você lê textos polêmicos, você lê temas polêmicos, né? Escritas de confissão, escritas de si, que são bem problemáticas, que precisam ser mais exploradas. Então, eu saio muito mais rico dessa live agora com você. Eu aprendi muito, né, com as suas leituras, com os seus posicionamentos, com a sua história de vida. Espero que você não pare, né, que você contribui, que você produza, publique artigos, né, livros,
textos literários, né? Seja realmente uma referência no estado da Paraíba. A Paraíba merece ter você, né? Merece ter uma pessoa que com esse olhar sensível, né? Com esse olhar transformado, né? Com essa mulher viva, né? Que tem dentro de você e que você coloca para fora de várias formas. Você coloca para fora nas vestimentas, no seu comportamento, com o seu corpo, com o seu texto, com as suas atitudes, né? Essa mulher está dentro de você, já, né? Você é uma mulher no sentido pleno da palavra, né? No sentido mais pleno possível. Então, eu quero agradecer muito você ter aceitado o convite, de ter participado dessa live comigo, né? E espero que todo mundo tenha gostado. Eu estou vendo aqui muitas mensagens de carinho, muitas. Né? Entrou muita gente querida, entrou amigas minhas que eu não via há anos, que é a Débora, que fez doutorado comigo na UFPB, de colegas minhas que já vêm, amigas que já vêm acompanhando, a Cíntia Curta, que está lá no Pará, está trabalhando com escritoras indígenas amazonenses. Então, tem muita gente aqui que assim está muito sensibilizada. Não tem pergunta, porque assim, a maioria dos comentários são que live maravilhosa, que live esclarecedora, como ela fala com clareza, com didática, com propriedade, né? Porque a gente tem esse cuidado, né, de escolher bem as pessoas, né? E quando eu escolhi você, eu sabia que ia ser assim, né? Eu vi você ansiosa, nervosa, mas você em nenhum momento transpareceu esse nervosismo aqui. Eu sei que você, por dentro, seu coração está quase explodindo, né? A gente fica assim também, eu também fico. Quando vai dando a hora na live, vai começando a acelerar o coração. Poxa, tá na hora de eu entrar. Parece que você está entrando numa sala cheia. Essa é a sensação, entende? Então, eu quero agradecer muito, né? Espero que você tenha gostado. Espero que todo mundo tenha gostado. Né? Você realmente abrilhantou muito, né, o circuito dessas lives que eu venho fazendo. E espero que a gente se encontre mais vezes, em outros momentos, em mesas de debate, em congressos, em momentos de descontração, no movimento. Né? Eu quero estar na plateia batendo palma para você, vendo você falar, vendo você mostrar todo o conhecimento que você tem. E essa sua história de vida, que é uma história linda, né? Uma história que são degraus que você vai subir. Né? É essa sensação que a gente tem. A gente que passa por essas transformações, a gente sabe que são degraus. E você está subindo bem. Você está subindo cada degrau merecidamente. Sabe? Tá? Então, espero que você tenha gostado. Que você tenha gostado desse espaço na minha live. Que você tenha gostado desse público que é fiel a mim, que está aqui. A Amanda está mandando um beijo para você, muito coraçãozinho. O Mulheres UFPB, a Vanessa Riambal, né? Todo mundo está aqui. A Cíntia Coulter, né? Que é uma colega queridíssima. Espero que um dia a Sara Jona, de Moçambique, né? Que você brilhe, brilhe, né? Que você realmente represente seu território, seu lugar de fala com a propriedade que você mostrou aqui hoje. Tá bom, Jair? Um abraço Obrigada, grande. para mim. Um Quer abraço falar? grande. Isso para mim é muito uma honra. Só agradecer infinitamente mesmo. E eu fico muito feliz com recebendo esse carinho todo, essa consideração toda, assim, enfim, é uma conquista também, assim, a cada Exatamente. dia. Exatamente. É o seu lugar, né? Então, empodere-se do seu lugar e vamos seguir em frente. Vamos dar as mãos, vamos nos unir, né? E vamos mostrar que a gente é forte, né? Que vamos mostrar a lição da humanização. Vamos mostrar que a gente sabe o que é ser humanizado, né? Então, vamos agarrar nossas causas e fazer delas um mote para educar, para formar essas pessoas que estão aí adoecidas patologicamente, né? Essa é a nossa obrigação enquanto professor, né? Então, esse é o nosso maior título, é o nosso maior grau. Ser professor é um andar de bachata, né? Eu sou professor de vocação, eu gosto demais. Sabe por que eu gosto de ser professor? Porque todo dia eu aprendo com as pessoas, todo dia, né? Eu sempre falo dessa frase do Guimarães Rosa, né? Que eu estudei Guimarães Rosa no meu mestrado. Ele diz: mestre não é aquele que ensina, é aquele que de repente aprende. E é uma verdade. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Se a gente não está aprendendo nada todo dia, alguma coisa está errada. A gente está errando em algum lugar. Porque o professor não é aquele que chega e diz: não, você vai fazer isso, isso, isso. Não. O professor é aquele que senta com você, vamos aprender juntos, né? Vamos crescer juntos.
É isso que eu ensino as pessoas que se aproximam, que convivem comigo. Então, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito junto. Muito, né? Vai ser uma troca muito boa. Espero que dê certo. Estou na torcida. Um beijo grande, beijo no seu Que ótimo. coração, beijo para sua família, para sua mãe, né? A mãe é a coisa mais sagrada que a gente tem na vida, né? Então, É, se para ela você é uma joia, né? Imagine, né? Se ela que deu para você esse nome, né? Porque com você ela viveu dois nascimentos, né? Ela viu nascer o filho e depois viu nascer a filha. E ela deu o nome para os dois, né? Então, isso é uma prova muito grande de humanidade, não só de maternidade, mas de humanidade, né, já? Então, um beijo grande, a gente se vê, vamos esperar que essa pandemia passe. E se você tivesse que dizer alguma coisa agora para o movimento, para essa Semana da Diversidade, o que é que você dizia? O que é que você quer dizer para o movimento da diversidade, para toda essa semana que as pessoas param para pensar sobre as várias diversidades? eu diria para cada pessoa dessa diversidade que não desista dos seus sonhos. E eu diria para a sociedade que nos enxergue, que veja a gente feito gente, sabe? Respeito. Obrigado. Obrigado, Jade. Boa tarde para você e a gente vai se falando por aí, tá? Agora você é nossa e a gente espera nunca perder você de vista, né? Produza muito. Um abraço grande no seu coração. E a gente se vê quando essa pandemia passar. Fique em casa. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, Jade. Tchauzinho. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado por tudo. Obrigado a todos que participaram. Obrigado a meus colegas da UFPB, meus amigos, meus colegas que estudaram comigo no doutorado. Beijo, Débora. Beijo para todo mundo. Semana que vem a gente está aqui de novo, nesse mesmo horário. Tá? A gente vai estar com a escritora Mel Matsin, a escritora moçambicana. E a gente vai falar um pouco sobre o livro Ignição dos Sonhos. Então, quinta-feira, dia 2 de julho, a gente tem encontro marcado aqui às 16 horas do Brasil e às 21 horas de Moçambique. Um abraço grande para todo mundo. A live fica salva no meu Instagram e também vai lá para o canal do YouTube do Moza. Obrigado a vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.